Queridos, estamos juntos mais uma vez para ouvirmos a palavra de Deus, estudarmos sobre a sua palavra. A sua palavra é que nos edifica. Estamos ainda estudando sobre a vida do rei Davi. Estamos no capítulo 5 de 2 Samuel, quando o rei Davi se torna rei sobre todo Israel. Nós temos visto que ele foi ungido na casa de seu pai e de seus irmãos, e ficou alguns anos servindo o rei Saul, depois de muitos anos fugindo do rei Saul. Quando o rei Saul morreu, ele se torna rei sobre Judá por 7 anos e meio. E agora terminaram os 7 anos e meio e ele estará sendo ungido como rei sobre todo Israel. 2 Samuel capítulo 5, versículo 1 diz: representantes de todas as tribos de Israel foram a dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. E no passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. As autoridades de todas as tribos de Israel subiram para Hebrom, que durante 7 anos e meio se tornou a capital de Judá, e agora ali então foram se encontrar com eles. Todos os líderes e autoridades foram se encontrar com ele em Hebrom. Ali eles lembraram a Davi que Davi foi ungido pelo Senhor para ser rei sobre todo Israel, e que esse entendimento já tinha vindo sobre todo o país desde o tempo em que o rei Saul ainda era rei. Porque o próprio profeta Samuel, que havia ungido Saul, depois ungiu Davi também, ele mesmo ungiu Davi, e essa história se espalhou e todo mundo sabia que Davi seria o próximo rei. Por isso, Saul perseguia constantemente, tentando matá-lo. Estava Davi, então, em Hebrom, como nós vimos na semana passada. A palavra Hebrom, essa era uma das cidades mais altas de Israel. Seu nome significa aliança. E ali ele foi ungido pela segunda vez, e agora pela terceira vez, todas as tribos subiram a Hebrom para fazer uma aliança com Davi. E aqui diz que eles ungiram o rei Davi. Vejam só, não foi simplesmente uma proclamação. Ele foi ungido na casa do seu pai, quando ele era bem adolescente. Depois ele foi ungido novamente em Hebrom para ser rei sobre a tribo de Judá. 7 anos e meio depois ele é novamente ungido para ser rei sobre todo Israel. Porque há um entendimento, né, da unção de Deus, da necessidade, não somente do chamado, da confirmação do chamado, mas da unção de Deus. Porque esta unção nos capacita para fazermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, Davi estava em Hebrom, e todos eles foram se encontrar com ele. Também em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 23, diz o seguinte: o crescimento do exército de Davi é o título. Diz: esse é o número dos soldados armados para a guerra, que vieram a Davi em Hebrom, para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Versículo 38 de 1 Crônicas 12. Todos estes eram homens de combate e se apresentaram voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebrom totalmente decididos a fazer de Davi rei sobre todo Israel. E todos os outros israelitas tinham este mesmo propósito. Ficaram ali com Davi 3 dias, houve uma festa. Ficaram ali com Davi 3 dias, versículo 39, comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Nós estamos falando aqui, queridos, de dezenas de milhares de soldados. 18 mil de uma tribo, 4.600 de outra tribo, 37 mil de outra tribo, 40 mil de outra, 120 mil de outra tribo. E assim era um exército grandiosíssimo que se uniu em Hebrom
para poder fazer o rei Davi entender que agora eles estavam aliados, estavam em aliança e seriam o exército, como foi chamado, o exército poderoso do Senhor nas mãos do rei Davi. Eles fizeram então uma festa, trouxeram provisões, eles mesmos traziam provisões e fizeram uma festa por 3 dias. No versículo 40, no finalzinho, diz que porque havia grande alegria em Israel. Queridos, esse povo também sofreu por muitos anos, aguardando o cumprimento das promessas de Deus na vida do rei Davi. Porque nós sabemos que o rei Saul, o Espírito do Senhor tinha saído de cima da vida dele, e um espírito maligno o atormentava, e Saul então fazia muitas coisas erradas, não tinha condições de liderar o povo na unção de Deus, não tinha condições de liderar o povo conforme a justiça, conforme a ordem, conforme a paz que ele deveria reinar. Então o povo sofria muito na sua mão. E sabemos que o povo aguardava o cumprimento das promessas de Deus na vida do rei Davi. Então eles fizeram essa festa de 3 dias, com eles mesmos trazendo provisões, comendo juntos, se alegrando, porque o povo estava alegre. Nós nos alegramos, aquele dia glorioso em que a gente percebe que Deus cumpre as suas promessas em nossas vidas. Tem que haver em nós gratidão, tem que haver em nós alegria, tem que haver celebração mesmo, por causa dos anos de luta, por causa dos anos de perseguição, por causa da espera longa. Realmente, eles tinham muito que celebrar e se alegrar no Senhor. Então, quando passaram alguns dias, veja que o rei Davi toma uma decisão. Aqui diz, em 2 Samuel capítulo 5, versículo 4, que Davi reinou 40 anos de sua vida, 7 anos e meio sobre Hebrom e 33 anos sobre o restante de Israel. Então ele precisava agora transferir a sua capital para uma próxima cidade. Hebrom era a capital do reino que ele teve sobre Judá durante 7 anos e meio. E 33 anos, então, ele veio a reinar sobre Israel. Davi, então, decide imediatamente transferir a sua capital de Hebrom para Jerusalém. Sendo que, na verdade, Jerusalém ainda era habitada pelos jebuseus. É uma cidade que durante todos estes anos não havia ainda sido totalmente conquistada. Os jebuseus ainda moravam nela, porque era uma cidade sobre um monte, era muito difícil de conquistá-la, e por todos estes anos, os jebuseus habitavam ali no meio do povo de Israel. Em Jerusalém, suas muralhas eram altas, em cima de um monte, e era muito difícil conquistá-la, e não tinha sido conquistada ainda. Então, Davi resolve conquistar Jerusalém. Vocês lembram-se que quando eu falei em 1 Samuel capítulo 17, quando Davi lutou contra o gigante Golias? Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 54, nos diz que Davi pegou a cabeça do gigante Golias, que ele havia matado e cortou a cabeça com a sua própria espada, pega a cabeça de Golias e leva e coloca em frente aos portões de Jerusalém. Nós sabemos que é estranho isso, porque Jerusalém ainda não havia sido conquistada. Essa história que eu estou contando de Davi é quando ele ainda era um adolescente, provavelmente 15, 16 anos. Nós estamos agora falando de um Davi de 38 anos, praticamente. Então, estamos falando de uma história de muitos anos atrás, quando ninguém nem pensava em conquistar Jerusalém. E Davi pega a cabeça de Golias, leva e coloca em Jerusalém, em frente aos portões de Jerusalém, em frente às muralhas. E com essa atitude dele, que é uma atitude profética, porque Davi era um homem ungido por Deus, e ele também tinha essa unção profética sobre a sua vida. Davi leva essa cabeça muitos anos
antes de Jerusalém ser conquistada, coloca em frente ali as muralhas, em frente aos portões, dando um ato profético, da mesma forma como ele conquistou esse gigante dessa terra de gigantes, da mesma forma como este gigante que ninguém tinha coragem de lutar, ninguém tinha coragem de matar, ou a condição de fazer isso, com a unção que Deus deu a ele, a mesma unção que ele conquistou esse gigante, matou esse gigante, cortou a cabeça dele, com esta mesma unção, ele estaria um dia conquistando Jerusalém. Então foi um ato profético de Davi, porque Davi era ungido, era um homem que tinha comunhão com Deus, era um homem que tinha uma unção profética. Davi então estava dizendo, um dia esta cidade que é julgada intransponível, de altas muralhas, sobre um monte, que ninguém nunca conseguiu conquistar, uma fortaleza, um dia eu virei aqui e conquistarei esta cidade. Então foi um ato profético que ele fez. Davi então junta todos os seus soldados, todo aquele grande exército, né? E ele parte para conquistar Jerusalém. Mas essa notícia se espalhou e o rei de Jerusalém acabou sabendo que isso estava acontecendo, que estavam chegando um exército para conquistá-los. E em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6, diz assim: o rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio ser chamada a cidade de Davi. É interessante que os jebuseus usam duas expressões para debochar de Davi e de seu exército. Nem os cegos e nem os aleijados, ou os coxos, irão conseguir, até eles podem derrubar o exército de Davi. Se tiver dentro da cidade um cego e um aleijado, eles conseguem derrubar o exército de Davi. E deixa Davi furioso por isso. Se nós formos talvez entender a razão, talvez mística, pela forma como eles debocharam do povo de Israel. Por causa, talvez esteja até relacionado com os patriarcas, porque nós sabemos que Isaque, na sua velhice, se tornou cego. Jacó, na sua velhice, teve um problema com a sua perna quando ele lutou com o anjo e ele puxava de uma perna. Talvez até mesmo, porque para estes povos antigos, a ideia de antepassados se tornavam tão divinas, se tornavam a força do povo. E talvez eles pensavam, mas esse povo que está vindo nos atacar, os antepassados dele, um deles era cego, o outro puxava de uma perna. Talvez eles relacionassem essa história com os patriarcas. E isso se tornou para Davi um deboche, um desprezo. Então Davi fez um desafio no seu exército. Davi observou a cidade, observou que pelas muralhas não dava, pelas portas não dava. Então Davi observou que para entrar em Jerusalém, alguém precisava entrar pelo caminho de onde as águas saíam. Praticamente, que nós podemos entender o caminho até mesmo de onde saíam o esgoto ou as águas. Alguém precisava se abaixar por ali, passar por debaixo daquela água para poder entrar em Jerusalém. Era algo difícil, era algo humilhante, era algo que o rei Davi até mesmo lançou um desafio dizendo: quem conseguir, né, conquistar, para que nós venhamos a conquistar os jebuseus, temos que utilizar a passagem de água. E quem conseguir fazer isso vai ser comandante do meu exército. E a Bíblia diz que Joabe, então, criou força, criou coragem, passou por debaixo daquela água e passou por ali por debaixo e conseguiu entrar em Jerusalém. Não sabemos os detalhes, mas talvez até de noite, e ali ele conseguiu, quem sabe, abrir o portão para o restante do exército. Por isso Joabe se tornou o comandante do exército de Davi. Então nós vemos aqui essa história interessante de que muitas vezes
as nossas grandes conquistas são precedidas por ações de extrema humildade. Precisamos entender que o Espírito de Deus está conosco, que o Senhor mesmo nos chama, que o Senhor mesmo nos capacita, mas existem situações que para conquistarmos precisamos nos humilhar. Precisamos nos humilhar. Esses momentos de humilhação fazem parte da vida de um cristão. E a Bíblia diz que aonde você for humilhado, haverá honra dobrada. Então, são grandes conquistas que às vezes são precedidas por grandes momentos de perda, de humilhação, de choro, de lágrimas, de dificuldades. Mas nós sabemos que quando nós nos humilhamos, a Bíblia diz que o próprio Deus, a seu tempo, nos exaltará. Ainda em 2 Samuel, capítulo 5, nos conta também que o rei Hirão, que era o rei de Tiro, no capítulo 2 Samuel, capítulo 5, versículo 10, pouco tempo depois, quando Davi já tinha conquistado Jerusalém, Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Queridos, durante todos estes anos em que Davi fugiu do rei Saul, morava nas cavernas, nas florestas, nos campos, fugitivo, se escondendo, também em Hebrom, ele teve algum lugar para morar, mas nunca teve uma casa que pudesse ser chamada palácio de um rei. Agora que ele conquista Jerusalém, agora que ele já está com mais de 38 anos, provavelmente já está aqui talvez até com uns 40 anos, um rei de uma cidade ou de um país vizinho, em Tiro, o rei Hirão, envia uma comitiva para construir para Davi um palácio para Davi. Então, com essa ação de Hirão, Davi então chega à seguinte conclusão, no versículo 12. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de Israel, seu povo. Então essa ação do rei Hirão de construir para Davi um palácio trouxe esse entendimento no coração de Davi, uma confirmação de que Deus estava confirmando o reinado de Davi sobre todo Israel e que o seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. É claro que nós podemos pensar, agora o rei Davi está tranquilo, agora ele está na cidade que ele conquistou, que nunca tinha sido conquistada. Ele chama então Jerusalém de a cidade de Davi. Jerusalém se torna uma das cidades mais famosas do mundo até os dias de hoje. É inclusive a cidade que o Senhor diz que seus pés habitam lá, que Deus prometeu para Salomão que seus pés habitariam em Sião, chamada Jerusalém, a cidade de Sião. Então, queridos, parece que estava tudo muito bem, parece que estava tudo maravilhoso, mas é claro que sempre virão adversidades. Então, os filisteus, em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17, ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi disse isso e foi para a fortaleza. Versículo 19. Davi perguntou ao Senhor, devo atacar os filisteus? Lembra-se que Davi adquiriu este hábito de perguntar detalhadamente a Deus sobre as batalhas, sobre as conquistas, de como deveria fazer e se era o tempo e a hora de fazer as conquistas e as batalhas. Então o Senhor respondeu, vá e eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi e atacou os filisteus e os derrotou de uma forma poderosíssima, a ponto de Davi declarar o seguinte no versículo 20.
Assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então Davi entendeu que a força que ele tinha para derrubar os inimigos, com a unção de Deus sobre a vida dele, era como águas de enchente que romperam no meio do exército dos filisteus e trouxeram vitória gloriosa para a vida de Davi. Então, os filisteus não se deram por convencidos. Eles voltaram, se reagruparam dali a algum tempo, não sabemos exatamente quanto tempo, mas eles voltaram e se reagruparam. E no versículo 22 diz que, mais uma vez, os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então, o que Davi fez? Consultou o Senhor novamente. Davi poderia ter falado: Senhor, o Senhor já nos deu força, como a força de uma enchente, para derrubar os inimigos. Agora os inimigos vieram de novo. Com certeza o Senhor está conosco. O Senhor já respondeu a primeira vez, agora é só marchar e fazer a batalha do mesmo jeito e seremos vitoriosos da mesma maneira. Mas não. Davi aprendeu a consultar o Senhor todas as vezes. Então, no versículo 23 diz o seguinte: então Davi consultou o Senhor de novo. E o Senhor respondeu a Davi uma estratégia diferente. Veja o que Deus disse: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, porque será este o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército dos filisteus. E Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Veja que coisa interessante, eram os mesmos inimigos. A batalha parecia ser semelhante, mas Deus dá uma nova estratégia. Nós temos que entender, queridos, que Deus não vai agir sempre da mesma maneira. Não é sempre da mesma forma. Por isso nós temos que estar sempre pedindo ao Senhor conselho, entendimento, discernimento, porque Ele vai fazer, sim, mas Ele tem uma estratégia nova. O nosso Deus é Senhor Todo-Poderoso, Ele é Senhor das batalhas e Ele sempre tem uma estratégia nova. Talvez os filisteus estavam esperando que Davi fizesse como da última vez, que viesse e atacasse de frente. Talvez eles agora tinham uma estratégia para derrubar Davi. Mas Deus, conhecedor de todas as coisas, o Senhor dos céus e da terra, Ele então dá a Davi uma nova estratégia. Ele diz para Davi: não ataque pela frente, conforme você fez da última vez, mas dê a volta por detrás deles e fique ali debaixo das amoreiras. Quando você estiver ali escondido, atrás das amoreiras, quando você estiver ali, preste atenção. Você vai ouvir um som de passos. Você vai ouvir um som de passos por cima das amoreiras. E Davi pode ter pensado: mas quem é que vai passar por cima das amoreiras? E Deus diz para ele: esse será o sinal de que o Senhor, o exército do Senhor, o exército celestial, estava passando por cima das amoreiras, saindo em frente a Davi. Deus queria que Davi entendesse que o próprio Senhor, o Senhor dos exércitos, é Ele que sai na frente das nossas batalhas. Então, Davi, desta vez, não tinha que bater de frente com os inimigos. Desta vez ele precisava se acalmar, se esconder atrás das amoreiras e ouvir. Muitas das nossas batalhas são perdidas porque nós não damos atenção suficiente para ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor é a razão da nossa vitória. Portanto, nós temos que entender a orientação de Deus, a orientação do Espírito Santo que fala em nossos corações e nos dirige através da sua palavra, através dos seus profetas, através de um conselho e especialmente através dos princípios bíblicos. Então, ele precisou ouvir. Ele então ouve passos sobre as amoreiras e ele diz o seguinte: o Senhor e o seu exército saiu, então agora nós podemos atacar. E ali a Bíblia diz que ele teve uma vitória
tremenda sobre os filisteus, porque ele ouviu a voz de Deus e ouviu e aguardou o Senhor sair com o seu exército, para que então ele pudesse seguir o exército do Senhor. Queridos, a batalha é do Senhor. A nossa vitória somente está garantida quando nós buscamos o Senhor, buscamos a sua palavra e aguardamos a hora certa de agir. Portanto, que nós possamos nos alegrar hoje de saber que Deus cumpre todas as suas promessas, que o Senhor confirma através de sinais, quando as autoridades subiram para ungir Davi, quando também todo o exército subiu para se encontrar com Davi, como também o rei Irão construiu para Davi um palácio. Foram sinais que foram mostrando para Davi que o Senhor estava com ele. E até mesmo nas adversidades, quando os filisteus se levantaram contra Davi. Porque tem gente que não suporta quando você está na posição que Deus te chamou, que você está se alegrando, que você está prosperando, que Deus está vencendo as suas batalhas. Tem gente que não suporta isso. Como os filisteus se levantaram para prender Davi. Mas até nas adversidades foram um momento especial para o Senhor se mostrar como o Senhor dos exércitos e dar a Davi suas primeiras vitórias como rei sobre todo Israel. E uma batalha contra o mesmo inimigo, com duas estratégias diferentes, em duas ocasiões diferentes e com vitórias garantidas, porque ele ouviu a voz do Senhor e porque ele aguardou o momento certo de agir. Que Deus nos dê essa sabedoria de buscar a sua voz, de buscar o seu conselho e aguardar o momento certo, porque na hora certa, com certeza, o Senhor nos dará a vitória. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana de conquistas e que você vá em direção àquela Jerusalém que o Senhor te prometeu talvez há muitos anos e conquiste aquilo que o Senhor te prometeu, porque Deus é fiel. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém?